Estamos de volta, pessoal. Boa tarde para vocês. Professora Érica Ramos, aula de Química. Para quem não sabe, estou aqui substituindo o professor Alcides. Ele deu uma derrapadazinha no pneu. Estou brincando, gente. Só torcer o pé. Daqui a pouco o homem está de volta. Acho que amanhã ele retorna. Já está tudo ok. Na primeira aula, a gente falou, na aula anterior, né? A gente falou sobre polímeros, classificações e resolvemos duas questões muito interessantes. Agora vamos passar para a próxima questão. Vamos ter bastante resolução de questões, porque esse é um momento de revisar, um momento próprio para isso, tá? Nesse mês de julho, o que a gente tem que fazer é revisar muito, porque a gente tem a mania. Eu não sei de onde é que a gente tira isso, mas a gente, enquanto estudante, faz isso. Ai, meu Deus, eu tenho que assistir aula, eu tenho que assistir aula disso, eu tenho que assistir aula daquilo. Aí tu pega e assiste 200 aulas. Se eu te perguntar no outro dia, qual foi a terceira aula que tu viu no dia anterior, tu não vai saber dizer. Qual foi o assunto? Pode saber até o tema. Mas tu não sabe aplicar. Então, não se entupam de conteúdos. Façam questões. Façam questões. Confiem no que eu estou dizendo para vocês. Escola Sebastião Rocha Leal, de Jerumenha. Um alô para vocês, galera. Vocês estão estudando mesmo, que eu só estou vendo o Gabriel aqui respondendo. Pelo menos ele chegou chegando, participando. E vocês? É o Gabriel que manda na sala, é aí de vocês, na turma? Porque a gente sempre tem, né? Sempre tem aquele que quer mandar na sala de aula. Geralmente nunca é você. Sempre é o outro. Você nunca é aquela pessoa que manda, né? É o Gabriel, pelo visto, né? Que ninguém responde. Então deve ser ele. Né não, Gabriel? Pois parabéns, é o mandante aí da sala. Olha, gente, vamos lá, questão 3. Determinadas substâncias macromoleculares usadas na fabricação de fibras têxteis, que são fios, né? Membranas de dessalinizadores de águas e etc., são obtidas através de reação de condensação, com eliminação de água sob aquecimento e pressão, de 2 monômeros. Uma dessas macromoléculas, identificadas pelo nome Nomex, tem a estrutura mostrada abaixo. Então, analise a estrutura. Um NH, aí o núcleo aromático, um NH ligado a uma carbonila, núcleo aromático, carbonila, grupo amina. Oh, gente, quando eu tenho N ligado a uma carbonila diretamente, qual é a função orgânica aqui? Qual é a função que eu tenho aqui, pessoal? Por isso, esse Nomex ele também pode ser classificado como poliamida, que é aquela classificação que eu citei no início da aula, que ela absorve, né, analisa, na verdade, as estruturas macromoleculares a partir das suas funções orgânicas. Muito bem. Olá, Israel Silva. Olá, boa tarde. Mais um. Aí é o subcomandante, né? Da trupe lá. Muito bem, Eric Eds. Indique a alternativa que indica corretamente os tipos de compostos necessários para a obtenção do Nomex. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Analise a estrutura. Ó, você tem um núcleo aromático. Ei, Érica, tu tá vendo, que tu me acompanha, mulher. Tu tá vendo quanto de tempo que eu desenho esse ciclo, esse hexágono, e não consigo desenhar bonito. Sinceramente. A pessoa tem anos de formada e não sabe desenhar um anel aromático. Bonito, né? Porque feio, estamos aí para isso. Ó, observa aqui. Desse lado de cá, carbonila, tá?
o NH. Aí o núcleo aromático de novo. Gente, presta atenção. Vocês estão observando aí que eu deveria ter o quê para formar a amida? Lembrem um pouco da reação da ligação peptídica. O que é a ligação peptídica? Não ocorre entre aminoácidos? Aminoácidos, né? Os aminoácidos, eles têm um grupo amino e um grupo carboxila, referente ao ácido carboxílico. Eita, meu Deus, olha. Tá vendo? Mas como eu gosto de me esconder, eu não gosto de mostrar a minha arte. Não, porque causa assim inveja, entendeu, Érica? Quem é Picasso perto de mim, tá vendo aí, minha gente? Eu aguento coisa. Minha gente, eu aguento coisa. Que o negócio, a terra é de muro baixo, entendeu? Ó, tô brincando, Érica. Então, você veja o Nomex e lembra do aminoácido, porque a formação da amida na ligação peptídica é justamente através de um grupo amina com um grupo carboxila. O que acontece na verdade? A reação que acontece aqui, pessoal, é assim, ó. O hidrogênio do grupo amina, esse hidrogênio básico aqui, ele é capturado pela hidroxila da carboxila. E quando isso acontece, a liberação da água e essas molequinhas se unem para formar a função amida. Então, a ligação peptídica é a mesma vibes aqui para formar o Nomex. Eu preciso ter um grupo amina e preciso ter um grupo ácido carboxílico. Não é, não? Só que para eu formar cadeias poliméricas, gente, ó, pensa aqui no bonequinho aromático. Pensa aqui que ele tem que ter um bracinho para cá e tem que ter um bracinho para lá. Então, eu posso ser uma diamina, ter amina de um lado e amina do outro, ou um diácido carboxílico. Vocês entenderam por que tem que ser di? Por que tem que ser um diácido carboxílico? Por que não pode ser o bisfenol, Érica? Porque a reação é de formação de um grupo amida. E o grupo amida é formado a partir da reação do grupo amina com ácido carboxílico. Certo? Então, para formar o Nomex, eu tinha que ter um diácido e uma diamina. Por quê? Porque eu tenho um grupo amida tanto de um lado do núcleo aromático como do outro. Entendeste? Dos dois lados. Ó, o fenol tem essa hidroxila aí, não é? Veja bem. Para reagir com a amina, deixa eu fazer aqui a Érica quer que eu mostre aqui porque que não é o fenol.
imagina aqui, né? O bisfenol. Tenho 2 hidroxilas, aí eu tenho o grupo amina. Érica, pode ser sim. Olha só, Érica, Fernanda, por que não pode ser o bisfenol? Se você observar, aqui tem carbonilo. E o fenol não tem isso, tá? Então, quando isso acontecesse, se a reação de condensação acontecesse, eu ia formar apenas uma amina aromática. Você está entendendo? Ah, não era uma pergunta, meu Deus, tapada. Desculpa, Érica. Jurava que era uma pergunta, ó, doida. Jurava que era uma pergunta. Oxe, não tinha interrogação, né, Érica? Então, quarta questão. O nylon é um polímero, né? Uma poliamida obtido pela reação do ácido adípico com a hexametilenodiamina, como indicado no esquema reacional. Tá aqui, ó, o ácido adípico. Que forma, junto com um 6 de aminohexano, o nylon 66. E libera a molequinha de água, tá? Aqui não é H2C, não, que é H2O. Quanto à classificação do polímero nylon e ao tipo de reação de polimerização, é correto afirmar que se trata de... Meu diretor, dá 2 minutinhos para esses meninos pensar. É uma reação de que tipo, tá? Classificação do polímero nylon e o tipo de reação de polimerização. 2 minutinhos. Sumiram, foi? Vocês sumiram, foi? Cadê o pessoal? Sebastião Rocha Leal. Apareceu aqui, Jarumim apareceu aqui só para se aparecer mesmo, é? Só para se aparecer. Cadê vocês, minha gente? Eu sou exigente, viu? Eu não gosto disso, não. Apareceu, mostre a que veio. Gabriel já chegou me iludindo, né? A gente vê logo o nível. Chegou me iludindo, chegou respondendo, depois ele deu boa tarde dele, né? Olha, eu quero saber a classificação do nylon e o tipo de
reação de polimerização? Bom, depende de que tipo de classificação. Poliéster ou poliamida? Gente, a questão diz aqui, ó. O nylon é um polímero, uma poliamida. Mas você também não seria doido de ver aqui, né? Olha. Tá me entendendo? Amida é uma poliamida. E o tipo de reação de polimerização, a reação de condensação, né? Então, a poliamida com reação de condensação. Beleza? Ah, menino. Aí aqui eu apertei sem abraçar, não foi não, Érica? Bora lá. Qual das moléculas representadas abaixo tem estrutura adequada à polimerização, formando macromoléculas? Bom, eu tenho que ter um sítio ativo de ligação, né não? Eu tenho que ter um sítio ativo. Veja, quem que eu vou atacar aqui na letra A? Ligação sigma, pouco reativa. Sem graça aqui. Aqui não tem. Ó a letra D. Muito. É para essa bicha abusada. Eu gosto dela assim. Eita, xará. Essa minha monitora é demais, gente. Ela é demais. É isso aí, Eriquete. Ataca a ligação dupla, bebês. Tá bom? Então, você vai procurar alguém que tenha um sítio ativo, um local que possa ser atacado, tá? Para poder formar macromoléculas. Letra D. Olha só. Nas afirmações abaixo, macromoléculas são relacionadas com um processo conhecido como vulcanização. Pessoal, vulcanização é aquele processo feito por Charles Goodyear, desenvolvido por ele, tá? Inclusive dizem que a descoberta foi acidental. E ele pede que você assinale a opção que contém a afirmação correta. Érica Fernanda, cuida. Galera de Jerumenha, fica ali, Uruçuí. 3 minutinhos para vocês responderem essa questão. Analisem aí, por gentileza.
Galera, respondendo, apareceu a Ana Beatriz Souza aí. Também é de Sebastião Rocha Leal, é? Ana Beatriz, lá de Jerumenha. Me fale aí, qual a sua escola? Ó, tô pior que aqueles vídeos de receita no Facebook, né? No Instagram. Enquanto a pessoa tá fazendo a receita, me fala de qual cidade você é. Eita, meu Deus. Questão 6. Pede para você assinalar a opção contém a afirmação correta. Tudo a respeito da vulcanização. Então, vejamos. Letra A. O elastômero obtido a partir do buta 1,3-dieno e do estireno, que é o vinilbenzeno, não se presta à vulcanização. Então, quando você raciocina aqui, elastômero obtido a partir do buta 1,3-dieno e estireno não se presta à vulcanização. Se você de cara não tiver arcabouço, argumento para responder essa alternativa, de boa, relaxa, lê a letra B. Vamos ver a letra B. A desvulcanização ou reciclagem de pneus se baseia na ação do ácido sulfúrico concentrado em presença de oxigênio e em temperatura elevada sobre a borracha vulcanizada. Fez bastante sentido, não fez? Então, deixa a letra B aí de stand-by. Letra C. Na vulcanização, os polímeros recebem uma carga de calcário e... Minha Nossa Senhora! Aí você já elimina, porque isso aqui, com certeza, se você pelo menos leu o conceito de vulcanização, você sabe que é a adição de enxofre, a dopagem da borracha com enxofre para fornecer estruturas tridimensionais e deixá-la mais termofixa, tá bom? Os polímeros vulcanizados só serão elásticos se a concentração de agente vulcanizante não for excessiva. Gente, a borracha vulcanizada, a termofixa, né? Não tem nada a ver isso. É termofixa. Hein? Isso aqui vocês sabendo só o conceito básico, tá? Tanto é que eu deixei a letra A assim, de stand-by, letra B, tá bom? E aí a letra E. No buta 1,3-dieno, obtém-se um polímero em que, enquanto não for vulcanizado, será termofixo. Gente, buta 1,3-dieno. 1, 2, 3, 4, né? Só marcando aqui os carbonos para vocês prestarem atenção. Eu tenho uma dupla no 1 e tenho uma dupla no 3, né? Tá. Essas ligações serão rompidas, abrindo valências para cá. Então, você começa a ter uma cadeia linear. Ele vai ser termofixo? Vai? Cadeia linear é termoplástico. Eu fiz aqueles desenhos para vocês, ó. Não foi? Então, é mentira, é fake aqui também. Então, gente, dá para supor, tá bom? Dá para a gente supor quando o cara vai ser termofixo ou termoplástico, analisando a cadeia dele. Eu acho que você memorizar que a cadeia linear de um homopolímero, principalmente ou um copolímero, tanto faz, ela é linearzinha e se tiver ramificações, não interagem com outra cadeia vizinha, né? Então, de boa é termoplástico, tá bom? E aqui, seguindo a vontade do povo, você pode fazer a desvulcanização, né? A reciclagem usando ácido sulfúrico a quente. Muito bem, galera. Bom, e aí, obviamente, vamos dar continuidade falando sobre polímeros, um pouco da problemática do descarte desse tipo de material, que é importante a gente saber, tá bom? Na verdade, culturalmente, nós não temos esse hábito
de separar o nosso lixo. No máximo, o resto de matéria orgânica, que aqui em Teresina a gente chama de lavagem, pelo menos na minha família é assim que o povo chama, né? Ah, vou botar lavagem para os porcos, vou jogar a lavagem fora. Que é aquilo ali, é o resto de comida, né? Os restos de comida que não se usa mais, já estão apodrecendo. Você coloca toda aquela resto de matéria orgânica junto num recipiente só. E quanto ao restante do lixo, a gente não tem, de fato, culturalmente o hábito de fazer isso. Isso é uma problemática gigantesca, gente. Eu não sei se vocês têm visto reportagens lá sobre os manguezais, os mangues, lá na Amazônia, e a gente vê a reportagem falando, mostrando o tanto de plástico nas sacolas, garrafas de água sanitária, de desinfetante, tudo no mundo. Tudo, 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 tudo. De sujeira lá no Rio Amazonas. Então é muito triste, tá? A gente tem que ter esse cuidado com a destinação correta do lixo, tá? Poluição, destinação, segregação do lixo não é besteira, não é assunto chato. É um assunto necessário, tá bom? Os polímeros, na verdade, gente, os plásticos, esses polímeros, sejam sintéticos ou naturais, eles têm uma elevada resistência. Como eles não são biodegradáveis, aí eles vão ficar no ambiente anos, séculos, tá bom? Poluindo. Por exemplo, as garrafas PET. Elas são descartáveis, ótimo, comprou, jogou fora. A gente não guarda aquele vidro que é do melhor refri que existe, né? Aquele do vidro, não tem pareia não. Aí a garrafa PET a gente faz o que a gente joga fora, porque é descartável. Bom, enfim, é o melhor e nessa pandemia cresceu muito também o uso de descartáveis, de polímeros, de plásticos, né? De material descartável, que a gente, na verdade, usa indiscriminadamente. Por isso que o certo é, pelo menos, você tomar pequenas atitudes, como, por exemplo, escolher o seu copo, levar o seu copo, a sua garrafinha, para não ficar gastando vários e vários copinhos no trabalho ou na escola. Olha aí, minha gente. É ou não é o tanto de plástico que a gente utiliza aí? Olha o descarte do bonito. Primeiro que lixão era para ter acabado em 2014, né? Pela lei. Cidade nenhuma cidade nenhuma deveria ter lixão. Tem lixão aí na tua cidade, Gabriel? Tu já viu? Porque na cidade que eu trabalho, no Maranhão, na entrada da cidade, mas é na entrada da cidade mesmo, porque da BR para a cidade são 7 quilômetros, mais ou menos com 2 quilômetros. Aí, é isso aí, meu diretor, as boas-vindas da cidade. Você olha assim, entrando na cidade, olha para o lado esquerdo. A confusão, primeiro começa com a confusão de urubu, né? Querendo atravessar a pista. Que eles voam, não sei por que eles não vão voando. Eles querem atravessar a pista. Menino, lá acontece coisa. E ali, um lixão, tipo, o céu aberto mesmo. Patético. Jorgito, Jorgito, você vai ter que rever nossas aulas depois, meu parceiro. Não perca, não. As aulas do titio Alcides, tá? Então, pessoal, estou mostrando aí para vocês um pouco do que a gente faz com o meio ambiente. Olha o tempo de degradação e se assuste. Cordas de nylon, 30 anos. Embalagens PET, ó, aquele refrigerante que tu pediu com a pizza. Não tem? Lá pra tua casa, tu pediu, aí foram deixar. Ah, comprando a pizza G, ganha um refrigerante de 1 litro. Aí levado, sabe quanto tempo que aquela garrafa dura? Mais de 100 anos. Por isso, a Érica Fernanda sabe o que fazer com essas garrafas PET. Não sabe, Érica, que eu já ensinei? Vassoura, gente. Gente, que vassoura maravilhosa. É a vassoura feita a partir de garrafa PET. Sério mesmo, real, ó. É porque o desenho aqui é assim. Tá meio troncho. Mas imagina que a garrafa PET, vocês não vão mangar, não. Imagina aí, ó. Aí você corta aqui e corta aqui o fundo, né? Corta a cabecinha da garrafa e o fundo aqui, que são as partes mais resistentes.
Aí você vai cortando outras garrafas e vai encaixando aqui dentro, ó, ela aqui. Depois você corta, igual como se fosse umas firulinhas. Gente, você encaixa isso aqui no cabo de vassoura. Pense numa vassoura boa, que é uma vassoura de garrafa PET. São mais de 100 anos, minha gente, pelo amor de Deus. Eu juro pra vocês, eu comprei essa vassoura. Eu tô dizendo pra vocês, porque eu fiz foi comprar no mercadinho lá perto de casa. Caríssima. Minto, cara não. Né, gente? Porque dá pra usar uma vida. Uma vida ou várias vidas. A vassoura, acho que estava custando 12 ou era 14 reais. Mas, gente, meu Deus, para lavar um esgoto, aquilo ali não tem pareia, não. Você não faz muito esforço, sabe? Aquelas vassouras, antigamente, eu chamava de vassoura de piaçaba. E vocês aqui chamam de quê? É vassoura de piaçaba, é, Bruno? Não conhece. Mulher, tu não me desmoraliza desse jeito. Tu não conhece vassoura de piaçaba. Mulher, não acredito, não. Gente, tô sendo desmoralizada. Érica Fernanda, por favor, me salva. Diz, Ana Beatriz. Gente, ninguém nunca ouviu falar de vassoura de piaçaba. Sério. Tô sendo motivo de piada aqui. Cadê? Me dá o nariz aí de palhaço. Ai, gente, piaçaba, né, não? Eita, meu Deus, não vou ter que postar uma foto. A mulher, aquela vassoura, mulher, marronzinha. Que a gente usa para varrer o terreiro, lavar o esgoto. Ou tu é da geração dos polímeros sintéticos? Só usa aquelas vassouras de plástico caríssimas do supermercado. Minha gente. Não, aí, ó. Aí, não é só eu no mundo. Ana Beatriz já ouviu falar. Gente, mas não é ouvir falar, você tem que ter um em casa, gente. As pessoas não têm mais. Os polímeros invadiram o mundo. Gente, presta atenção. Vocês já foram no interior? Não tem um mutirão no interior de limpeza das ruas, não tem? Aí eles não fazem aquelas vassouras de galho? Não, vocês já viram, já? Já. Isso, Érica, é uma marrom. Pronto, foi a sucessora dessas vassouras de galho aí. A vassoura de piaçaba. É marronzinha, uns fiozinhos, velho, dela. Tô inconformada que as pessoas aqui não sabem o que é uma vassoura de piaçaba, gente. Eu tô, assim, me sentindo, não sei, um ET. Eu, hein? Olha, parece a vassoura da bruxa, ela. É, ó. Não é assim a bichinha? Parece a vassoura da bruxa. Só que ela é marrom. Isso aqui. Minha gente, não debochem da minha arte. Eu tenho talento, entendeu? E qual era o nome que tu conhecia, Érica? Só vassoura mesmo, era? Gente, vassoura de piaçaba. Quer dizer, não sei se é fiaçaba o nome certo. Que até um dia desse eu cantava lá a música Um abajur cor de carne. Descobri que era cor de carmim. O que que não é assim? Bota bem na internet, minha gente. Eu, hein? Sofrendo bullying. Gente, olha, vocês ainda vão parar de rir de me dizer que realmente existe. Você vai ver. Ó, o isopor, que tem um prazo de indeterminado de degradação. As esponjas também. Luvas de borracha, também um prazo indeterminado, ou seja, não se sabe. Pronto, piaçava. Aí, a Erika já pesquisou. Piaçava com C cedilha. Bota aí, Bruno, para tu ver. Obrigada, Gabriel. Um apoio no meio dessa luta que eu estou vivendo. Então, plásticos de embalagens de equipamentos até 450 anos, mas mesmo assim não se sabe exatamente. Como os pneus também.
sacos e sacolas plásticas mais de 100 anos. Então, toda vez que você for no mercadinho, eu sei que é bom o saco para a gente botar o lixo, né? A gente reaproveita botando o lixo, lá o saquinho do mercadinho. Mas vamos evitar, vamos usar o papelão, pegar as caixas. Geralmente nos mercadinhos e nos supermercados, eles dão caixas de papelão, tá bom? E você bota o lixo lá, que é muito melhor do que estar utilizando esse monte de sacola plástica. Olha aqui os símbolos, é interessante, tá? Politereftalato de etileno ou tereftalato de polietileno. É o PET, tá? Que tem essas simbologias aqui, ó. É o PET. O PEAD é o polietileno de alta densidade. O PVC, já mostrei para vocês. PVC, material de cana. Ah, comprar um cano de PVC. Pois é um polímero, policloreto de vinila ou cloreto de polivinila, tá bom? O PEBD é o polietileno de baixa densidade. O PP é o polipropileno, tá? Usado nessas cadeirinhas espreguiçadeiras, várias outras cadeiras também. O PS é o poliestireno, o isoporzinho. E aquele isopor térmico mesmo é o poliestireno expandido. E também tem outros plásticos, que eu acho que as classificações que entram daquelas colherzinhas que eu falei para vocês, né? As colherzinhas da lojinha de 5. Pois é. Então, vamos entender um pouco. Só vassoura de palha, era Érica, que tu pensava o nome. Viu como piaçava existe, ô Érica, tu me salvou tanto. Não é à toa que você é minha monitora, minha princesa. Não é à toa. Olha só, existem muitos exemplos de polímeros biodegradáveis. Alguns são produzidos a partir de plantas, como aquela questão que eu trouxe, tá? Que fala sobre o PHB, que é um polímero biodegradável a partir do bagaço da cana, tá? Tanto da palha como do bagaço da cana-de-açúcar. E foi descoberto também que as bactérias metabolizam esse açúcar, tá? E podem decompor esse composto. Então, maravilha, maravilha. Então, polímeros biodegradáveis podem ser produzidos a partir de plantas, animais ou micro-organismos. Enquanto outros são puramente sintéticos, que são feitos pelos homens. Dentre os polímeros sintéticos biodegradáveis, eu tenho o polilactídeo, que é o PLA. Ele é considerado o candidato mais promissor para substituir os plásticos atuais. Olha aí uma novidade. Polilactídeo, PLA. Diferente dos outros polímeros biodegradáveis sintéticos e até mesmo dos plásticos convencionais, produzidos a partir de petroquímicos, o PLA é formado a partir de recursos sustentáveis, que é a partir do ácido lático no milho. Vocês sabiam que tem biodiesel do milho? Tem biodiesel lá do milho também. E agora mais um polímero, né? Já vimos sobre as polimerizações, e eu acho que essa informação é a informação nova do momento, que vale a pena vocês anotarem. É por isso que eu digo para vocês, toda aula, por mais que seja o mesmo conteúdo, você vai ter algo a mais, sempre algo a mais, tá bom? Então, em particular, os alcinos podem sofrer polimerizações, tanto acíclicas como cíclicas, ou seja, a possibilidade de transformar esse alcino em um polímero com estruturas cíclicas. Veja só, né?
O polímero de adição a gente já falou. O polipropileno a gente ainda não tinha mostrado. Lembra que eu disse que a diferença estava aqui? Vou mais uma vez mostrar para vocês. Tem que matar a cobra e mostrar o pau, menino. Ó. Veja bem. Sempre essa é a diferença, tá bom? Vou colocar aqui só pelo menos 2 exemplos para vocês. Olha só. Eu vou aqui colocar um hidrogênio. Eu tenho o polietileno. Se eu botar o CH3, eu tenho o polipropileno. Se eu botar o Cl, eu tenho um policloreto de vinila. Tá entendendo? E se eu botar um núcleo aromático? Eu tenho o poliestireno. Tá entendendo? Muita atenção que esses polímeros de adição, eles são bem parecidinhos, tá? Bem parecidinhos. Poliisobutileno, olha aí. Aí eu já tenho uma diferença. Já tenho um ligante em cima e embaixo, que era o isobuteno. E aí eu passo a ter o poliisobutileno, poliisobuteno. O poliestireno, ou vinilbenzeno, né? Obtido a partir do estireno. Esse polímero também se presta muito bem à fabricação de artigos moldados como pratos, copos, xícaras e etc. O que é interessante do poliestireno, gente, que ele é um ótimo isolante elétrico e também resistente a ataques químicos, por mais que ele amoleça, né, na presença de outros hidrocarbonetos. Quando você coloca gases a quente dentro do sistema, ele vai se expandir e vai ser o poliestireno expandido, que tem o nome que leva a sua marca registrada, isopor. Policloreto de vinila, UPVC, duro, bem duro, boa resistência térmica e elétrica. A gente pode fabricar caixa, telha, tá bom? Quando é adicionado plastificantes, pessoal, durante a fabricação do PVC, ele se torna mais mole, prestando-se então para a fabricação de tubos flexíveis, lá nos encanamentos, luvas, sapatos. O couro plástico, que é aquele couro falso, que a gente diz, tô usando, tô usando, comprei um carro com banco de couro. Couro falso é couro de PVC. Fitas de vedação e etc. O acetato de polivinila, ou que é obtido a partir do acetato de vinila, gente, ele é o PVA. Tanto utilizado nas colas, nos chicletes, tá? Nos chicletes, tá bom? Nas tintas, nos adesivos, é cola, tá? É uma substância colante, o PVA. Tem essa propriedade. O Teflon, né? O Teflon, que é o politetrafluoreto de vinila, tem esse nome comercial do Teflon, muito utilizado para encanamento específico, né? Na verdade, válvulas muito industriais, registros, as panelas domésticas, né? Próteses, isolamentos elétricos, antenas parabólicas e revestimentos para equipamentos químicos. Ele é muito, muito, muito caro. Sabe por quê? O mínimo de pressão que precisa ter para ele ser produzido é de 50 mil atm. Tipo, 50 mil vezes a pressão que a gente sente aqui, a nível do mar.
Então, você imagina, o babado é mais embaixo. Aí nós temos os polímeros acrílicos, né? Que é quando você tem esse esqueleto acrílico, esse polimetacrilato, que é obtido a partir do metacrilato de metila, né? Muito resistente. E suas aplicações óticas são maravilhosas. Tanto que ele é utilizado como vidro plástico. Não sei se vocês já ouviram falar, como é que diz? Que a gente... Oh, meu Deus do céu. O vidro inquebrável, que a gente vai lá na lojinha... Menina, essas lojinhas dos 5 tem coisa. Que era a antiga lojinha de R$1. Não tem uns plásticos que a gente comprava as garrafas de água. Que dizia, ó, é o vidro que não quebra. Porque parece vidro, que é de acrílico, tá? O polimetacrilato. Utilizado também para colocar em lente de criança, óculos infantil, né? Olha aqui a reação de obtenção do polimetacrilato. Mais uma vez, mostrar a vocês. Sítio de ação da reação é na ligação π. π entre carbonos, tá bom? Nós temos outra bonitinha aqui, tá? Que é a poliacrilonitrila. Meu Deus, gente, ela é essencial para se misturar com algodão lá na fabricação das roupas. Tem o tecido Orlon, o acrilão, o Dralon. Eles são muito utilizados para roupas de inverno, tá? Então, essa poliacrilonitrila, aquelas meiazinhas que a gente diz assim, ah, é de lã. Não é só a lã. E não é só o algodão. Eles sempre misturam os fios, né, das fibras com a poliacrilonitrila, porque ela é mais em conta do que esses materiais naturais como a seda e o algodão. Importante, menino! Polímeros diênicos. Então, agora, se você quiser parar e copiar, eu não acho ruim. Polímeros diênicos. De duas, em de ligação dupla entre carbonos. Então, há duas ligações duplas entre carbonos. É um dieno conjugado, tá? O polibutadieno, ou buna, muito conhecido, tá? O buna é muito conhecido, que é obtido através do eritreno, por adições 1,4. É polímero demais. Não é, Érica? Érica, por isso quando os meninos erraram no simulado, daquela sigla lá, que eu não posso falar, mas quando eles erraram, a professora, pelo amor de Deus, eu digo, gente, eu tô há 1 mês e meio falando de polímero e cada vez que eu vou dar aula de polímero, eu tenho uma novidade para levar para os meninos. Então, é ou não é, Érica? Sempre tem mais alguma coisa. Você nunca vê tudo, sempre aparece. Toda aula tem algo diferente, né? Algo que a gente sempre vê, como a classificação em copolímero, em homopolímero, termoplástico, termofixo, mas sempre aparece um Zezinho novo, né? Que a gente tem que anotar. Né? Pois está aqui, a buna é a borracha sintética, certo? Ela não é muito perfeita, e geralmente eles adicionam outras coisas para que essa borracha sintética seja realmente boa. O que acontece, pessoal? Essa ligação aqui, ela acaba sendo rompida para essa valência acontecer, então a valência, esse elétron pula para cá e esse também para cá. E fica a ligação dupla aqui no centro, tá? Onde é formada. Beleza? O poliisopreno é a borracha natural, obtida a partir do isopreno. Beleza? Que possui a mesma fórmula molecular da borracha natural, que é o látex, e é muito empregado na fabricação das carcaças de pneus. Gente, isopreno, buna, o PET, que vem do ácido tereftálico, o nylon, o Kevlar, tudo são polímeros que a gente tem que conhecer. O poliestireno e o poliestireno expandido, que é o isopor, tudo são polímeros que a gente tem que conhecer. Juro para vocês.
não adianta. Aqui também tem a conjugação desse elétron π, daqui, ó, que eles vão forçar essa ligação aqui vai ser rompida, essa valência vem para cá, para as extremidades, tá? E não sei se vocês estão vendo, mas o poliisopreno, ele tem cadeia linear um pouco ramificada e vai ser um termoplástico elastômero, né? Ó o neopreno, ó outro, Érica. Ó o outro, galera de Jerumenha. Ó o outro, Tiracema. Tiracema tá empolgada. Neopreno. Neopreno. Quem é o neopreno? É o 2-cloro-buta 1,3 de Eno. Esse cara, ele é uma borracha sintética maravilhosa, tá? Resistente às tensões mecânicas, a agente atmosférico e a solvente orgânico. Também é muito empregado para fabricar juntas, né, mecânicas, tubos flexíveis e também revestimento de material elétrico. Então, há também a conjugação dos elétrons π para cá, ó, e abre a valência na lateral de cada extremidade da molécula. Gente, eu até comecei a falar sobre o ABS para vocês, né? Até comecei a falar sobre ele. Ele é importante. Ele é um copolímero, é como se eu fosse juntar o A, o B e o S, né? São 3 estruturas monoméricas diferentes. O A da acrilonitrila, o B do buta 1,3 de Eno, que é mais conhecido como eritreno, e o S-tireno, por isso que ele coloca o S. Esse é o ABS. Se eu tenho um copolímero em bloco, né? Muito utilizado na produção de telefones. A buna, né, que é a borracha sintética, é quando você coloca para reagir só a acrilonitrila e o eritreno. O ABS é quando eu adiciono ainda o S-tireno. Na buna, eu tenho a acrilonitrila e o eritreno. Beleza? Mangueiras, tanques de gasolina em gachetas é uma das aplicações da buna. A buna S é quando você pega o eritreno e reage com o S-tireno. Aí você já tem um pouco de diferença nas suas propriedades, nas suas aplicações. A gente tem a buna S usada muito como isolante de cabo elétrico, de bandas de rodagem de pneus, solados e artefatos diversos. Ou seja, mostra-se a buna S com uma maior resistência do que a buna N. E o polímero de condensação, como nós já vimos, para ter a representação de um polímero de condensação, gente, tem que ter a eliminação de uma molequinha. Essa molequinha não necessariamente tem que ser da água. Às vezes acontece a eliminação de amônio ou de outras, mas, de um modo geral, e nível de ensino médio, elimina água. Então, a reação de polimerização, de condensação, é com a eliminação da água, tá bom? Mas não se limite, pode ser de outras tantas, beleza? Então, eu tenho o formaldeído, que é o formol, é o aldeído mais simples que existe. A estrutura dele é assim, ó. C dupla O, H para um lado, H para o outro. Essa carbonila vai interagir com um hidrogênio do fenol e com outro hidrogênio de outra molequinha de fenol. E aí eu formo uma estrutura tridimensional polifenólica chamada de baquelite termofixo. Tá bom? Termofixo, termorrígido, a baquelite. O nylon, como a gente já fez uma questão, que era o nylon 66, é um poliamida, polímero de condensação. Praticamente a resposta daquela questão. Isso aqui é muito semelhante com a ligação peptídica, quando você coloca um aminoácido. Você tem aqui, olha, presta atenção. Um carbono com um grupo carboxila, o grupo amino.
e um radical, que é o que vai diferenciar um aminoácido do outro. E aí, para ele reagir com outros, vai eliminar uma molécula de água e vai formar a ligação peptídica, que é justamente uma reação de condensação. Então, quando você vê a formação de amida, já sabe, né? Já sabe, você não vai errar, por favor. O poliéster, como eu já havia mostrado para vocês, vem da partir de uma reação de esterificação, né, entre um poliácido e um poliálcool. Os estojinhos da moda, né, as roupas, o Kevlar que foi desenvolvido, que é mais resistente que o nylon, que o aço, nome dado a poliamidas aromáticas. Só uma pergunta que o meu diretor fez um dia sobre o Kevlar foi que, assim, o Kevlar é resistente, né, feito para suportar tiros. E como é que colete à prova de balas não resiste a uma facada, né? A gente tem que avaliar os critérios. A estrutura polimérica do Kevlar, que é uma poliamida aromática, obviamente ela tem suas ligações cruzadas. E a faca, ao adentrar no colete, ela faz com que essas fibras sejam rompidas diretamente por ação mecânica. A bala, ela vem em direção e a uma certa distância, né? Porque senão, se ela estiver muito perto também, com certeza ultrapassa a proteção. Então, essas fibras elas são feitas para suportar grandes quantidades de energia, mas elas não têm essa resistência à tração mecânica qual a faca faz ao adentrar no colete à prova de balas. Então, o colete à prova de balas te protege de um tiro, mas não de uma facada, viu? Então, muito cuidado com isso. Pessoal, obrigado pela aula de hoje. Valeu, galera de Jerumenha. Valeu, minha monitora, sempre presente. Até a próxima, viu? Beijo grande para vocês. Tchau.